Paz e graça, em nome de Jesus. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Que todos estejam verdadeiramente debaixo da mão potente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ressuscitado. Meus irmãos, eu venho trazendo aqui para vocês a palavra do Deus vivo, qual nós temos o privilégio de falarmos desta palavra viva, que é a palavra da graça, qual o Senhor Jesus, o Deus Pai, o próprio Cristo apresentou esta palavra ao nosso irmão Paulo, homem que outrora perseguia a igreja de Cristo, agora é um apresentador daquilo que Deus quer que nós venhamos viver. Qual o sistema oculta, qual sistema religioso não nos apresenta dentro das chamadas igrejas. Eles nos apresentam tudo, falam até em graça, mas não nos apresentam a graça qual é para nós termos, para que venhamos viver nesta graça, qual Deus Todo-Poderoso quer que venhamos viver e venhamos conhecer a verdadeira graça. A graça sem mistura, a graça sem lei, a graça sem sacrifícios, a graça sem ordenâncias de homem, mas a graça pura e genuína, qual foi oferecido, qual nos é oferecido por Cristo Jesus, que o Cristo já pagou o preço, então nós não devemos nada, não temos mais nada para pagarmos. Agora o que temos que fazermos é viver na verdadeira graça, no amor e no temor do Senhor, sem obedecer nada que venha se chamar lei, porque foi pago lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus, quando ele falou, tetelestai, está consumado, não tinha mais nada para nós viver, para nós pagarmos. Eles estão tentando aí costurar o véu. Eles querem que nós venhamos viver uma vida de sacrifício, venhamos adquirir a nossa salvação, qual foi a salvação qual nós já temos, os eleitos já têm a sua salvação dada de graça, por graça, qual foi nos dado, nos oferecido por Cristo Jesus. Aqui eu vou ler aqui, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor em Efésios 2, primeiro. A palavra em Efésios 2, qual nos é revelada, nos fala o seguinte: Ele vos deu vida quando estavas mortos, por vossos delitos e pecados, nos quais andavam em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe, da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outros tempos, ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com ele ressuscitou-nos e fez-nos sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as suprema riqueza de sua graça, em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não procede de vós, pois é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para obras novas, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos amigos, neste relato aqui qual o nosso irmão nos oferece, nosso irmão Paulo nos passa aqui, nos indica, pelo que nós lemos, que a nossa salvação não depende de sacrifício humano. A minha salvação não depende de eu fazer um jejum, não depende de eu me batizar, não depende de eu ir para o monte orar, não depende de eu ficar horas e horas de joelho no chão. Eu não dependo de um intercessor homem para colocar uma mão na minha cabeça, orar por mim, dizer que é o meu pastor, dizer que é o meu líder. Não. O nosso líder, o nosso cabeça, o nosso pastor é Jesus. Esse que pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. O que o sistema nos ensina é que nós devemos estarmos lá perante um homem, confessar que Cristo nos salvou, mas na verdade está obedecendo a homens, ordenâncias de homens. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Mas pela misericórdia de Deus, que Cristo, o nosso Salvador, nos salvou e nós não precisamos de fazermos mais nada hoje, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Cristo já fez tudo e que nós não precisamos fazer nada, porque como a palavra do Senhor aqui nos fala, não é? Estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça. Estavam mortos com Cristo. E Ele, na sua crucificação, nos dá vida. Então, não necessitamos de sacrifício nenhum. Não precisamos pagar preço nenhum. Esta palavra de graça, esta palavra genuína, qual foi apresentada ao Paulo no terceiro céu, é essa palavra que tem que estar dentro do meu e do seu coração. A palavra pura e genuína de Deus para os seus eleitos. Devemos conhecermos toda a palavra de Deus. Devemos conhecermos toda a palavra para que dela possamos fazer e termos proveitos. Agora, não é que venhamos desprezar a lei, os profetas. Devemos conhecermos para sabermos por que e como a graça chegou até a nós. Mas não é para nós vivermos nada da lei. Não temos necessidade de sacrifício algum. Se a lei não necessitasse de ser anulada, o Cristo não viria e não pagaria o preço. Cristo veio, andou no meio dos homens. Ele disse sim que não veio
para anular a lei, nem os profetas. Ele ali estava cumprindo esta lei. Ele estava cumprindo esta lei para nos apresentar esta graça. E lá na cruz do Calvário, quando Cristo morre, no terceiro dia é ressuscitado, nós tivemos agora o direito de vivermos a verdadeira graça. Essa graça ainda teve uma resistência. Essa graça plena ainda não estava sendo revelada para mim e para você. Porque estava tendo assim uma resistência. Mas Deus, vendo e conhecendo o coração daqueles seus discípulos, qual ainda estava dentro dele todas as tradições judaicas, todas as tradições do templo, sacrifício, o Senhor Deus agora pega um homem, qual outrora perseguia a igreja de Cristo. Todos conhecem a história do Saulo, que era um perseguidor dos cristãos. Este homem é levado ao terceiro céu, tem um encontro com Cristo, Cristo apresenta para ele qual era a sua intenção para com ele. E este homem agora vem anunciando a graça genuína para todos. Esta graça a qual o sistema religioso não quer nos apresentar ou nos apresenta esta graça mascarada. Não temos necessidade nenhuma hoje de pagar preço de jejum, de orações por hora, joelhos machucados. Não temos necessidade nenhuma de pagar dízimo, bancando pastores, bancando empresários, essas congregações, essas chamadas igrejas, que nós sabemos que não é igreja, porque a igreja é eu e é você. A igreja somos nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus hoje fala para os nossos corações, fala para nós. Nós somos carta viva de Deus nesta terra. O que nós temos que fazermos hoje é procurarmos andarmos em espírito e em verdade. Porque o Senhor nos fala que os verdadeiros adoradores dele o adoraria em espírito e em verdade. A nossa adoração hoje não é com dízimos, ofertas, não é com sacrifícios de jejum, querendo sensibilizar a Deus com nossos sacrifícios carnais. Isso não vai nos levar a nada. Isso não vai nos levar a nada. Isso quer dizer anular o sacrifício de Cristo na cruz. Porque sacrifício esse pago não é para ficar se repetindo. Que necessidade temos mais hoje de comer um pedaço de pão e tomar um copo de vinho, suco, né? Dizendo que está simbolizando aquele pão, o corpo de Cristo, e aquele vinho, o sangue de Cristo. Isso é uma blasfêmia contra ao nosso Deus. Eu sinto a verdadeira vergonha dentro de mim, porque outrora eu fiz isso. Foi ensinado assim, por 28 anos, dentro dos assalpões, como fala o nosso irmão Geraldo. Dentro dos assalpões, me ensinaram errado o que é uma adoração. Me ensinaram errado o que é uma verdadeira graça. Verdadeira graça não é o que me apresentaram. Verdadeira graça é o que eu estou vivendo agora, sem temer ao homem, sem ter o homem como meu líder, uma pessoa a qual eu devia satisfação, uma pessoa a qual falava para mim, se eu, quando não ia para a escola dominical, que não estava lá na congregação, era sermão, era reclamações, falava coisas absurdas. Hoje eu vejo que eu perdi tempo dentro das chamadas igrejas. Cristo verdadeiramente está dentro de mim, está dentro de você. Aonde nós estivermos, vivendo uma vida sincera,
vivendo uma vida honesta, amando os nossos irmãos, não desejando mal ao nosso próximo, não nos prostrando perante a outros deuses, nós estamos fazendo a vontade de Deus, independentemente de estarmos dentro de uma casa, dentro de um galpão, dentro de construções edificadas por mão de homem, chamada casa de Deus. Isso é mentira, pura mentira, porque a casa de Deus, morada de Deus, a palavra do Senhor nos fala que somos nós. O que eles fazem aí é um engano, nos enganando. Eles são empresários no nome de Deus. Eles querem o quê? Pessoas para manter a eles. Eles não querem pegar uma palha, não querem varrer uma igreja, chamada igreja, o templo deles, lá eles não varrem, porque tem os obreiros, porque tem os membros. São pessoas que eles se acham superiores. Se acham superiores. E isso vai passando de um para o outro. Eu chegando lá, nesses 28 anos que eu ali dentro convivi, hoje eu tenho vergonha de falar isso, vivi 28 anos. Eu vi que foi 28 anos perdido em conhecimento. Não é que eu não tinha a palavra na mão, não. Eu tinha a palavra na mão, mas infelizmente não tinha a noção, não tinha o entender dessa palavra. Eu não sabia, não entendia que aquilo que está aqui dentro da palavra tem situações, tem livro que não é para mim, tem situações que não é para mim, uma história que não é para mim. Era para o povo naquela época, lá em Israel, qual Cristo estava vivendo. O Cristo estava em carne vivendo, passando para aquelas pessoas. Eu não tenho nada a ver com aquelas situações dos israelitas. Eu sou gentio, nós somos gentios. Eu já sabia que eu era gentio, mas não tinha um entendimento que não era por viver mais sacrifícios, qual eles lançam sobre nós. Eu sinto vergonha hoje, eu tenho grande vergonha quando eu penso e quando eu falo disso. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui alcançado por esta graça, a graça genuína de Cristo. E essa graça vai alcançar muitos corações em nome de Jesus, porque esta graça está sendo anunciada agora no Brasil e no mundo. Estava escondida, mas o momento chegou de a graça verdadeira do Senhor chegar até o povão, chegar até nós. O momento chegou dessa graça ser anunciada aos homens na terra. E vai ter muita resistência por eles, pelos donos das igrejas, chamadas igrejas. Vai ter muita resistência daqueles que se chamam donos de igreja, líderes religiosos. Porque assim como teve resistência quando Cristo veio anunciar as boas novas, não aceitaram, porque eles viviam nas suas tradições judaicas, eles não aceitavam, assim também vai ser esta graça anunciada para mim e para você. Está me entendendo? Porque o Senhor nos diz que Ele não quer sacrifício. O Senhor diz que não quer sacrifício. O Senhor quer verdadeiro adoradores, o que o adore a Ele em espírito e em verdade. O que nos fala a palavra de Deus. Está me entendendo? Aí o que é que nos fala aqui a palavra do Senhor Jesus? Edificai sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, o principal pedra angular. Cristo é a pedra angular. O Cristo ressuscitado. Este Cristo ressuscitado, ele é a pedra angular. Não vamos dar a glória de Cristo para ninguém. A glória de Cristo tem que ser unicamente para Cristo. Prestemos louvores ao Senhor, adorações do fundo de nosso coração, ao Cristo, unicamente ao Cristo. O que eles fazem aí dentro das igrejas, chamadas igrejas, porque a igreja sou eu e é você, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Igreja somos nós. O que eles fazem aí é um engano, dizendo que está anunciando o Evangelho santo e genuíno. Não.
Não é para nós vivermos sacrifício mais nenhum, de guarda de sábado, sacrifício de banho em rio, batismo, sacrifício, esse negócio de todo mês, uma vez no mês, e lá dizer que está comendo, matando a Cristo. Estamos matando a Cristo de novo, cada vez que fazemos isso. Uma vez o sacrifício feito é um sacrifício feito para sempre. Deus não queria mais sacrifício anual pelo pecado do homem. Deus não queria mais sacrifício todo mês, todo ano, o sacerdote indo lá apresentando o pecado das pessoas, não. Veio Cristo sem mácula, sem pecado, puro. Pagou o preço. O que eles fazem é uma blasfêmia. Todo mês dizendo que está fazendo a ceia. Todo mês eles matam a Cristo. Todo mês eles blasfemam contra a palavra de Deus. Nesse evangelho que eles vivem, não é o evangelho, eles não vivem o evangelho, eles estão vivendo a lei. Eles estão vivendo o evangelho mascarado, o evangelho puro, genuíno. São o que Paulo nos apresenta, o evangelho qual ele trouxe do terceiro céus para nos apresentar. O leque do Senhor foi aberto agora para todos. O leque foi aberto, o evangelho da graça é aberto para judeus, para israelitas, para gentios, para homens de todas as línguas, raças. Para a honra e glória do Senhor, quando o Senhor falou lá na cruz do madeiro, Tetelestai, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo, mas eles ficam procurando hoje emendar, estão procurando emendar o véu, eles estão procurando continuar presos na lei. Por que eles querem fazer isso? Por que eles fazem isso? Porque é o meio de ganho deles, é o meio de onde eles tiram seu sustento, em cima, usando o nome de Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor, esta palavra do evangelho puro e genuíno, o evangelho da graça, uma graça sem máscara, está sendo anunciada por vários homens na face da terra e vai chegar cada dia mais. Esses cães gulosos, vão perder a mamata deles. Eu não tenho nada contra a irmãos de igreja, a irmãos que estão lá dentro das gaiolas. Não, eu tenho contra o sistema religioso. É o sistema religioso, essa farsa, esses mentirosos que usam o nome de Jesus, levando homens ao caminho da perdição, cegos, guiando pessoas para o buraco junto com eles. O evangelho puro e genuíno, qual Paulo trouxe de lá do terceiro céus para nos ensinar, para resgatar a vida, eles não ensinam. Eles querem que nós permanecemos dentro da lei, porque a lei aponta o pecado. O homem que está dentro da lei é como um animal com o pescoço com uma corda presa. A lei é para que a lei mata, mas Cristo liberta e Cristo salva. Para isso ele veio. Por que ficamos vivendo debaixo de jugo de homem? Por que ficamos tomando o homem como nosso mentor? O nosso intercessor é Cristo Jesus. O nosso pastor é Cristo. A igreja sou eu e a igreja é você. Que Cristo possa todos os dias estar com sua mão potente sobre nossas vidas. O Espírito Santo venha declarar toda a verdade e libertar-vos, vocês todos que se encontram presos dentro do sistema religioso. Que Deus possa falar no coração de vocês, o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de vocês, assim como falou no meu. Dentro de 28 anos enganado, dentro dessas chamadas igrejas. A igreja sou eu, a igreja viva de Cristo sou eu. Eles não são, o templo não é igreja. Se Deus visse que tinha importância no templo de Israel, lá não teria caído, estaria de pé até hoje. O sacrifício foi feito, não precisamos pagarmos preço nenhum. Que Deus permaneça abençoando a todos, em nome de Jesus. Paz e graça em nome de Jesus. Que Deus permaneça abençoando. Abram a mente, leia o evangelho do irmão Paulo.
Leia as cartas de Paulo em nome de Jesus, porque Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Deus está declarando a sua verdade para todos, nos 4 cantos do mundo. A verdadeira graça está sendo anunciada. Teve resistência quando Cristo aqui veio. Teve resistência. Mas Ele preparou homens e mulheres para anunciar esta graça. A graça é essa. É a graça de Cristo, sem mistura, sem lei, sem ordenância de homens. Porque quem pagou o preço por mim e por você foi Cristo. Quem pagou o preço pela nossa salvação não foi pastor Joãozinho, não foi pastor nenhum. Não vou citar nome de nenhum, não foi pastor nenhum que pagou o preço por nós. A igreja de Cristo somos nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro dessa igreja, dentro desse corpo humano. Esse corpo é a igreja de Cristo. Foi bom essa pandemia para eles verem que o homem não necessita de templos abertos para ter uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o homem viver ligado verdadeiramente em Deus, respeitando o seu próximo, amando o seu próximo e guardando a palavra do Senhor, qual convém nós guardarmos e vivermos. Nós não adquirimos salvação dentro de templo. Nós não adquirimos salvação dentro de agrupamento com placa de igreja, como homem como líder religioso, homem como mentor. Quem nos salva é Cristo. Quem morreu por nós foi Cristo. O evangelho que eles estão ensinando, que eles estão mostrando aí, é um evangelho mascarado. É um evangelho que não é graça. É lei e outras coisas misturadas aí. É uma porção de baboseiro que eles estão fazendo. Mas Deus é bom e Deus tem despertado as pessoas para mostrar o evangelho da graça. E Cristo toque no seu coração e você venha verdadeiramente viver o evangelho da graça, sem lei. Um evangelho onde não tem ordenância nenhuma. Não precisamos guardar nada da lei, nada de dízimo, nada de sacrifício de hora ajoelhado, nada de ir para monte, nada de batismo em água, nada de tomar copo de suco com pão. Isso tudo é blasfêmia contra a palavra de Deus. Que Deus permaneça abençoando em nome de Jesus.